bem-vindos ao canal Nex Comics. Antes de tudo, gostaria que se inscrevesse aqui no canal para ajudar aqui o canal a crescer, deixasse um like, ativasse o sininho, mas a gente tem que ser dito, bora pro vídeo. Hoje a gente vai falar de Pantera Negra. Por que Pantera Negra? Porque saíram novas informações de insiders dizendo que Pantera Negra 3 será um filme mais puxado pro terror, pro gênero do horror, que vai levar Pantera Negra para um outro tom, porque segundo esse rumor, o diretor Ryan Coogler estaria meio cansado do gênero de super-herói e ele estaria querendo tentar coisas novas e ele estaria pensando em transformar Pantera Negra, que tem esse conceito mais geopolítico, de Wakanda, de Vibrânio, de países em guerra, de monarquias, de civilizações perdidas, para poder focar numa coisa mais voltada para o terror místico, mais sobrenatural, fazendo uma migração do Pantera Negra para esse braço da Marvel que está cada vez mais frequente. Nós tivemos a série da Agatha, que vai por esse caminho. Nós vamos ter a série da Coração de Ferro, que é uma série que vai ter essa temática de terror, já que aparentemente dentro dessa série nós vamos ter a participação do Mephisto. Nós também tivemos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que também vai por esse lado do horror, do terror. E segundo esse rumor, Pantera Negra 3 seria um filme mais ou menos como foi feito o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E que é um filme forte visualmente, com cores mais voltadas pro horror, pro terror. Só que agora sendo um filme do Pantera Negra, que não é uma coisa impossível de ser feita, já que isso já aconteceu antes. O Thor é um excelente exemplo disso. O Thor teve seu primeiro filme, teve o Thor e o Mundo Sombrio, que não foi um filme que teve uma bilheteria tão razoável assim, não foi recebido tão bem assim pela crítica especializada, quanto pelos fãs, que levou a Marvel a tomar uma decisão de dar um 360 com o Thor e chamar o Taika Waititi e falar assim: Taika, vai lá e faz o que você basicamente quiser com o Thor, ou quase isso, já que o roteiro já estava pronto, né, e ele só dirigiu o filme. Eu acho que foi isso que meio que segurou a mão do Taika Waititi. E o Thor Ragnarok foi um mega sucesso, foi um mega hit, colocou o Thor num tom interessante e que depois foi exacerbado e virou uma loucura em Thor Amor e Trovão, e que praticamente sepultou esse Thor mais cômico, mais pop, e que agora vai mudar para um outro tom, com um novo diretor, com um novo filme agora do Thor que está vindo. E segundo esse rumor, Pantera Negra 3 poderia seguir por esse mesmo caminho do Thor. Só que existem diferenças cruciais, básicas, que aconteceram no filme do Thor, que não aconteceram em nenhum momento nos filmes de Pantera Negra. Diferenças muito básicas. Pantera Negra teve seu primeiro filme, que foi um fenômeno de bilheteria, foi uma bilheteria gigantesca, que não foi a mesma bilheteria, claro, de Pantera Negra Wakanda para Sempre, mas ainda assim fez uma excelente bilheteria, principalmente para os padrões da fase 3 e 4 da Marvel, que não são lá os padrões lá da época de Ultimato, onde a Marvel estava viva no auge da sua bilheteria. E Pantera Negra Wakanda para Sempre foi um filme filmado durante a pandemia, foi adiado diversas vezes, teve diversas pausas durante a sua gravação, teve problemas com a Leticia Wright, teve a prisão do Ryan Coogler dentro de um banco e, claro, a morte do Chadwick Boseman, que interpretava o protagonista do filme. E o Ryan Coogler está realmente tentando algo mais voltado para o terror. Só que aí que tá a principal diferença, que é que Pantera Negra vem de dois sucessos de bilheteria, tanto de bilheteria quanto de público e crítica, que não faz sentido mudar agora esse direcionamento dos filmes de Pantera Negra. Se o Wakanda para Sempre tivesse sido, sei lá, um fracasso de bilheteria, aí tudo bem, mas não foi. Então por que mudar por completo o tom de um filme do nada no final dessa trilogia? Bom, o Ryan Coogler, ele está lançando um filme chamado Seres, que é um filme de terror e suspense, e talvez por conta disso os insiders, eles estejam dizendo que Pantera Negra 3 pode ser um filme com um tom de horror, de terror, por conta desse filme, já que esse novo filme do Ryan Coogler será um filme de terror. Mas isso não significa que isso seja verdade, que Pantera Negra 3 seja um filme de horror, de terror. Então, aparentemente, os insiders, eles estão relacionando essa nova fase do Ryan Coogler com esse novo filme do Pantera Negra 3, falando que vai ser um filme de terror. Eu realmente não acredito que, sei lá, seja o caso de alguém que foi lá ler o roteiro preliminar do filme e aí, com base nisso, saiu por aí espalhando que o filme do Pantera Negra 3 seria um filme de terror. Pode ser apenas uma especulação bem fundada, claro, analisando os últimos filmes, os últimos trabalhos do Ryan Coogler e a fim de uma trilogia, e mudar todo o direcionamento que foi construído ao longo dos anos. Não faz sentido. Se fosse um outro diretor, aí ok, mas é o mesmo diretor, e como é o mesmo diretor, ele vai querer seguir uma linha reta do que ele mesmo construiu, e não mudar tudo no último filme, destoando dos outros dois filmes. Eu não acho que combina mudar o tom dos filmes do Pantera Negra agora, no final de uma trilogia. Eu não acho que seria uma boa ideia deixar isso tudo de lado para simplesmente focar num filme de terror. É arriscado demais experimentar algo novo com o que basicamente já está funcionando, principalmente no final de uma trilogia.
trilogia. Por mais que seria, claro, interessante ver o lado místico do continente africano, as lendas do continente africano, seria algo realmente interessante de ser visto. Mas é tudo muito certo ainda, porque o filme ele ainda não foi finalizado, o roteiro nem tá pronto ainda. Então, essa história de Pantera Negra 3 ser um terror me parece um pouco de especulação, analisando essa nova fase do Ryan Coogler, com esses novos filmes de terror. Mas bom, por enquanto é isso. Gostaria que se inscrevesse aqui no canal, deixasse um like, deixasse um comentário sobre essa possibilidade de Pantera Negra 3 ser um filme de terror. Mas bom, por enquanto é isso. E fui!